Ok, pessoal, estamos com 98 pessoas no grupo, bastante gente. Bom, estou voltando para o nosso roteiro, né? Primeira parte, inclusão de novos membros, incluímos 5 novos membros, entre eles a minha sogra. Conexão com a fonte, com o símbolo Daikomyo e selamento da aura e dos 7 principais chakras. Fizemos a autoaplicação coletiva, ela é multiplicada ao quadrado, então fica muito forte, né? Fizemos o nosso centramento, faz com que o reiki flua com mais força, com mais intensidade. Fizemos o envio coletivo de energia reiki para o planeta, a nossa casa maior, que nos dá o ar, nos dá água, alimento. Fizemos o envio coletivo de energia reiki para situações específicas das pessoas. E fizemos agora o nosso reiju de cura. Dessa forma, a gente finaliza a primeira parte da nossa reunião, são 19 horas e 50 minutos, e vamos dar início, então, à segunda parte da reunião, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 44, cujo título é Pinheiro na Neve. Então, eu coloquei para vocês aqui o poema nos dois grupos. O poema 44, Pinheiro na Neve, é curto, todos eles são curtos, porque tinha que ter 31 caracteres. Difícil é a gente entender a mensagem espiritual que ficou dentro de cada poema desse, né? Foram 4 anos de pesquisa, de trabalho, Rita e meu, para que a gente chegasse nesse livro. Então, o poema diz o seguinte, o corpo do poema. Quando a neve sobre o ramo débil de um pinheiro, quer dizer, um ramo novo, não é um tronco, né? Então, em geral, são os nossos filhos, os nossos netos, tá? O ramo débil é um filho recém-formado, é um adolescente. Não é, em geral, aquele teu irmão que é formado, que já tem muita experiência. Aqui, esse ramo débil, aí, em geral, são os filhos e os netos, né? Pode ser um sobrinho. Ficar muito pesada, aproxima-te e a retira. A gente socorrer. Não carregar a cruz das pessoas, hein? Você estraga um filho, você estraga um neto, se você ficar socorrendo, querendo fazer tudo por ele. Você tem que apontar o caminho, eles têm que se fortalecer, né? Mas chega uma hora que, se você não socorre, eles podem sucumbir, igual o ramo débil, né? Então, esse poema, pessoal, ele tem uma mensagem positiva, tá? A mensagem positiva dele, todo poema a gente viu, né? Eles têm uma dualidade. A mensagem positiva dele é a solidariedade. É você ir lá e socorrer as pessoas, você não ficar pensando só em você, tá? Então, a contraparte dele, o outro lado da dualidade, seria o quê? O egoísmo. Você pensar só em você, você não pensar no outro. Ou então a indiferença. O outro está sofrendo e você fica indiferente, tá? Com o sofrimento de uma pessoa da sua família, um amigo, né? Então, essa seria a mensagem negativa. Sendo que o corpo do poema, ele tem uma mensagem positiva. É você sendo solidário. Então, a mensagem antagônica, que é o outro lado, a mensagem contrária, seria o egoísmo, né? Então, nós vamos analisar os dois lados desse poema. Eu começo sempre, né, em todos os poemas, falando sobre Isaac Newton, né, que foi uma figura-chave da Revolução Científica, e vai fazer 300 anos que ele faleceu. Ele disse que ele viu mais longe, olha a humildade dele, por estar sobre ombros de gigantes. Por isso que eu trago um monte de gigantes, todos os poemas, para que a gente fique sobre o ombro desses gigantes, para a gente entender a mensagem do poema e a gente perceber que o imperador Meiji não estava louco quando ele escreveu aquele poema. E tampouco Mikao Sui, no universo de 100 mil poemas, selecionar esse poema num grupo de 125 para o reiki, para nos enriquecer.
Tá? Então, eu trago sempre esses gigantes. Aí eu entro sempre com a minha citação, que é a ciência. Eu procuro trilhar o caminho da ciência como engenheiro. É o caminho para se chegar a Deus pela razão. Coloquei uma imagem muito bonitinha da dualidade. Tem uma árvore viçosa de um lado, seca do outro, de um lado claro, do outro lado escuro. De um lado tem uma pessoa alegre, do outro lado ela está depressiva, ela está curvada. Tá? De um lado tem um caminho que ela vai caminhar para a luz, do outro lado ela está estagnada, com nuvens cinzas. Né? De um lado está claro o céu. Então, isso seria a dualidade. Eu costumo comparar uma pilha. Né? Você pega uma pilha de uma lanterna, tem o positivo e o negativo, mas é a mesma pilha. Então, a dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Rita deu aula de tarô agora em São Paulo, final de semana passado, e ela, quando ensinou os arcanos, ela falava sempre da dualidade de cada um arcano daquele ali. Aí eu trago para vocês esse gigante que foi Jigoro Kano, foi o fundador do judô, né? Foi um grande poeta, recebeu várias condecorações do imperador, e foi reitor, né? Foi presidente da Escola Normal Superior de Tóquio. Quer dizer, ele não era só um professor de artes marciais. E ele disse o seguinte, que a dualidade é a condição da vida e que sem opostos nem contrastes a vida não é vida. Por que tem gente boa? Porque tem gente ruim. Porque existe o dia, porque existe a noite. Porque existe frio, porque existe o calor. Então ele falou dos contrastes, né? Então nós vamos começar a analisar o poema pela mensagem negativa, porque a mensagem dele é positiva, a parte antagônica, negativa, né, contrária, que a gente fala sobre o egoísmo, né? O egoísmo eu fui buscar para vocês no dicionário Aurélio, a gente já falou sobre egoísmo aqui, é a falta de altruísmo. É o apego excessivo aos próprios interesses, a pessoa que só pensa nela. Ela não, a gente até conversou com um amigo em comum, né? Que você falou dele, eu falei, não, mas ele não deve ter sido esse aí, porque esse aí só pensava nele. E era nosso amigo, a gente gostava dele, né? Então é o comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses das outras pessoas, ela só pensa nela, tá? E ela tem tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Aí eu sempre começo com a Bíblia, né? Poderia trazer muita coisa da Bíblia, mas aí a gente acordou não faz muito tempo. Cristina Luz está me escutando, ela estava do meu lado, falou: você só tem que trazer um exemplo. Rita, Andressa e outros, né? Então a gente acordou que a gente ia trazer um exemplo só da Bíblia e dos gigantes também, a gente não ia sobrecarregar, mas sobre egoísmo, indiferença, o que a Bíblia fala. Isso está em Filipenses, tá? Que é como é conhecida a carta que o apóstolo Paulo dirigiu aos habitantes de Filipos. Apóstolo, o Paulo, apóstolo, né? Ele fez uma carta, e aí é Filipenses, que é uma cidade importante do Império Romano, tá? Filipos. Então está escrito o seguinte, nessa carta escrita por Paulo, que está na Bíblia. Não sejam egoístas, é bem claro, para você não pensar só em você. Nem tentem impressionar ninguém, querer aparecer, ser melhor do que os outros, né? Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que você. A gente citou Jesus em outros poemas, ele lavando o pé dos discípulos, né? E aí a gente traz sempre um gigante, cientista, a gente tenta trazer, né? E eu trouxe para vocês sobre o egoísmo, Albert Einstein, que foi considerada a personalidade do século passado. Ele diz que o valor do homem, citação de Einstein, é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Quanto mais você se liberta do seu ego, entendeu? Mais valor você passa a ter perante os olhos de Deus. E ainda sobre o egoísmo, eu trouxe para vocês Allan Kardec. Allan Kardec, uma citação dele, nasceu e morreu na França. Ele morreu em 1869, não faz muito tempo, né? E ele foi o codificador da doutrina espírita. Rita e eu já fomos 3 vezes visitar o túmulo dele, tá?
E ele deixou 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese foi o último, foi em 1868. E Kardec deixou o seguinte para a gente. Foi um grande filósofo, um sábio, né? O egoísmo, olha, ele já começa logo na ferida. O egoísmo é a fonte, a origem de todos os vícios. Esse nosso amigo, ele morreu viciado, dependente químico. Ele era muito egoísta. Com a caridade, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Você pensar nos outros, você ser solidário, que é o poema, tá? Ainda sobre o egoísmo, eu trago outro cientista, que foi Isaac Newton, que morreu no Reino Unido, né, quase 300 anos, e ele diz o seguinte: seja feliz, torne o egoísmo humano. Seja feliz, torne o egoísmo humano a sede de amar o próximo, transformar o egoísmo em vontade de amar o próximo, de ajudar o outro. Trago para vocês também uma citação de Buda, Príncipe Siddhartha Gautama, né? Ele nasceu por volta de 556 a.C. Buda quer dizer iluminado. Surgiu na Índia, né? E ele diz o seguinte, Buda: feliz aquele que aniquilou o egoísmo. Ele conseguiu vencer o ego dele, o egoísmo. Alcançou a paz e encontrou a verdade. Você não pode viver só para você. Essa é uma citação de Buda. Feliz aquele que aniquilou o egoísmo, alcançou a paz e encontrou a verdade. E aqui eu trago para vocês também uma citação minha, que não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. Esse nosso amigo morreu, só foi descoberto depois. Ele morreu sozinho no apartamento dele. Aí os vizinhos começaram a sentir o cheiro. Então não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. E pela primeira vez eu trago para vocês uma citação de René Descartes. Adoro ele também, nasceu na França, morreu na Suécia em 1650. Ele foi um grande filósofo, foi um grande físico, um grande matemático francês, né? E ele foi o criador do pensamento cartesiano, então, que norteou a ciência até os dias, há pouco tempo atrás, tá? Que é o sistema filosófico que deu a origem à filosofia moderna. Então, René Descartes diz o seguinte: para saber o que as pessoas realmente pensam, preste atenção no que elas fazem. Se elas fazem caridade, são solidárias, né? E não o que elas dizem. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então ele pediu para você analisar o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Aí eu entro aqui com uma citação minha também, que caiu na rede, né? Na internet, num site chamado mensagem.online. O egoísmo e o orgulho afastam as pessoas. Se no Reiki, o objetivo, né, nos princípios do Reiki, tem práticas do Reiki tradicional, que são práticas coletivas, Reiki Mawashi, que é um monte de gente. Se você só pensa em você e você é orgulhoso, você se sente soberano, superior aos outros, você vai afastar as pessoas. Então, o egoísmo e o orgulho afastam as pessoas. A humildade une. Devemos nos manter humildes ao longo de toda uma vida. Bom, vamos agora entrar na parte positiva do poema. Tá? Nos primeiros poemas, a gente analisava somente a mensagem do corpo do poema. Analisamos agora a contraparte, vamos entrar na parte positiva. Então, a parte positiva, que fala sobre a solidariedade, vamos ver o que eu trago da Bíblia para vocês. Os generosos serão eles próprios abençoados. Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque partilham
o seu alimento com os pobres. Esse alimento, tá? Isso está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Pode ser um pedaço de pão, pode ser um saco de biscoito, mas esse alimento é a verdadeira generosidade, a gente já viu. É aquilo que mais faz falta para você. Que no meu caso, eu expliquei para vocês nesse poema, é tempo. A coisa mais complicada para mim é tempo. Mas hoje eu estava muito sem tempo, muito, mas eu liguei para minha mãe e falei 10 minutos com ela. Ontem eu falei 50 minutos. E às vezes tem alguém que está doente, eu ligo para a pessoa, eu me preocupo, entendeu? Então, esse é um poema que nós analisamos. Então, em Provérbios, capítulo 22, que esses generosos que serão abençoados porque eles partilham, eles dividem o seu alimento com os pobres. Pode ser alimento, tá? Como pode ser aquilo que mais te faz falta, como tempo, por exemplo, né? E parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi de Israel, tá? E esses provérbios são a sabedoria, o caminho da vida de forma mais clara e objetiva. A gente aprende a errar menos, né? Eu coloco aqui um cientista que foi Pitágoras, todo mundo já escutou falar do teorema, né, de Pitágoras. Ainda na parte positiva agora, né, que Pitágoras nasceu na Grécia, em Samos, e morreu na Itália em 495 a.C. Foi um filósofo e foi um grande matemático, né, grego. Ele foi considerado o fundador do chamado pitagorismo. E é interessante que os pitagóricos eles acreditavam na reencarnação há 2.500 anos atrás. A reencarnação da alma, que ela, o nosso espírito poderia reencarnar, tá? Ou a transmigração de corpos. Então, ele era um homem também, além de matemático, muito espiritualizado. Ele nos deixou o seguinte: ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. Que é esse poema, tá? Você ajuda a tirar o excesso que pode causar um dano. Você não vai tirar toda a neve daquela árvore. Querer resolver todos os problemas para o seu filho, todos os problemas para o seu neto, entendeu? Você estraga ele. E aí trago também essa gigante que é Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu na Macedônia do Norte, morreu na Índia em 1997, morreu com 87 anos. Foi uma religiosa, né, católica naturalizada indiana, foi fundadora da Congregação Missionária da Caridade, tá? E quando ela fundou, já contava com 5.000 membros em 139 países. Quer dizer, foi uma grande gigante, né? Teve o seu trabalho reconhecido por instituições na Índia, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II. E ela diz o seguinte: que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. É muito bonito você rezar tudo, você falar, mas se você for lá e ajudar e pegar na massa, que aquelas mãos que ajudam é mais sagrado do que os lábios que rezam, que são sagrados também. E aí eu trago para vocês duas citações minhas, retiradas de meus livros, né, sobre a solidariedade, que quando você ajuda alguém, na verdade, está ajudando a si mesmo. De certa maneira, esse processo funciona como um espelho. Tudo o que fazes aos outros se reflete em seus caminhos. E uma outra citação é que existe uma grande diferença entre ajudar por interesse, políticos, né? Precisam de voto, querem o voto, então eles ajudam por interesse. E interesse por ajudar, que era a Madre Teresa, ela não queria voto de ninguém, ela não queria ser candidata. E aí, sobre os gigantes ainda, eu trago para vocês o Dr. Bezerra de Menezes, tá? Que foi um médico formado em medicina, foi militar, foi escritor, jornalista, político, né?
filântropo, filósofo, expoente da doutrina espírita, fazia palestras, né? Ele recebeu o apelido de o médico dos pobres. Ele era nascido no Ceará, pessoal. Ele morreu em 1900 no Rio de Janeiro. Faz 124 anos que o doutor Bezerra de Menezes morreu no Rio de Janeiro, conhecido como médico dos pobres. E ele diz o seguinte: solidários seremos união. Quando você ajuda as pessoas, você se une com as pessoas. Separados um dos outros, egoístas, todo mundo egoístas, seremos pontos de vista. Você está sozinho. E trago para vocês, tá, um escritor alemão, que é Franz Kafka, nasceu na República Tcheca, morreu na Áustria, morreu com 41 anos de idade, em 1924, mas naquela época a expectativa de vida era essa mesmo. Foi um escritor da língua alemã e autor de romances e contos. Ele é considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. Esse Franz Kafka. E ele diz o seguinte, novinho, né, morreu com 40 e poucos anos, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A gente viu agora, né, nessa enchente que teve no Rio Grande do Sul, e a solidariedade do povo brasileiro, eu sempre falei isso no exterior, inclusive. Hoje eu tive uma participação num congresso internacional, que atualmente tem sido, é o 6º Congresso Internacional Online. O gestor, ele é o Rich, ele é chileno, mas mora no México, tem casa nos Estados Unidos, ele estava na Califórnia, eu dei uma entrevista para ele de 1h15. Ele me convidou para falar sobre o Reiki, representando o Brasil. Então, eu fiquei bastante feliz. E eu falei para ele, nessa ocasião, antes da gravação, dessa situação que ele me perguntou sobre a enchente, que o mundo inteiro soube da enchente do Rio Grande do Sul. Eu disse que eu só validei aquilo que eu venho pregando há muitos anos, que o povo brasileiro é um dos povos mais solidários do mundo. Na hora do pega para capar, o brasileiro se reúne para socorrer, né? Então trago para vocês Rui Barbosa, né, que nasceu na Bahia, morreu em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, em 1923, faz 101 anos que ele faleceu. O Reiki já existia há um ano, que o Reiki é de 1922. Ele foi um polímata, ele conhecia muitas ciências, né? Então, ele se destacou principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, jornalista, tradutor e orador. Lembra a história do pato, né? E ele dizia, ele deixou para a gente o seguinte, Rui Barbosa: dilatai a fraternidade cristã e chegareis das afeições individuais, que é o egoísmo, às solidariedades coletivas. Da família, que às vezes você está preocupado, tem político que rouba para ajudar a família, não se preocupa com a família do porteiro. Então, das afeições individuais à solidariedade coletiva, da família à nação e da nação à humanidade. Muito bonito. Você sai do egoísmo, vai para a solidariedade coletiva, aí você sai da sua família, vai para a nação, e sai da nação e vai para a humanidade. Achei muito bonita a citação de Rui Barbosa, né? E eu trago aqui algumas citações minhas. Onde quer que você esteja, haverá sempre alguém que gosta e que necessita de você. Entendeu? Ah, ninguém está precisando de mim. Você que pensa. Tem alguém que gosta de você e que precisa, tá? E procure estar presente quando as pessoas precisarem de você. É muito comum, né? A pessoa está passando por um problema e todo mundo sabe que a pessoa está passando por um problema, é notório, e aí você para de receber telefonemas e ligações, porque eles ficam achando que você vai pedir dinheiro emprestado, que você vai pedir favor. Ah, como é que tá? Não, estou doente, estou gastando com médico, se puder me ajudar. Entendeu? A gente escuta muito isso, né?
Tá tudo bem, aí te ligam, mas aí não tá bem, ninguém te liga com medo de você pedir dinheiro emprestado. A gente vê muito isso por aí, tá? E aí eu coloco aqui: trabalhar para o bem do próximo não é só tarefa de religiosos. Ah, o padre vai ajudar, a freira, o centro kardecista, não. E sim de todos nós. Eu escrevi isso, caiu nas redes sociais. Coloco outro aqui. Eu não tinha como escrever sobre reiki e não falar de solidariedade. Não? Então tem muita coisa minha. A solidariedade é, sem sombra de dúvida, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. Outra citação minha: promova o amor ao próximo. A solidariedade não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais. Ah, eu estou desempregado. Ou eu ganho um salário mínimo, eu não tenho como ajudar ninguém. Mas não é isso. Eu deixo bem claro aqui: promovo o amor ao próximo. A solidariedade não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais, dinheiro, mas também como dedicação de tempo e atenção. Eu tenho esse hábito, né, de andar pelas ruas. Andressa, lá de São Paulo, a Claudiana, a Rita, sabe? Minha sogra, minha mãe, sabe, né? Eu ando com umas notas de dois. Quando você fala não para alguém, você está falando para você mesmo, né? As pessoas me pedem ajuda. Para não falar não, eu dou R$ 2. Aquilo não vai me fazer falta. Às vezes eu dou 10 notas, 10 pessoas no Rio de Janeiro me pedindo. Aquilo vai me fazer falta? Não vai fazer. Mas o que eu faço? Eu converso com as pessoas. Aí eu paro ali, dou os R$ 2, olha, é pouco, mas é de coração. E você, como é que você está? Aí eu pergunto, aí vou trocando ideia. Ali eu estou sendo solidário. Não é só dar o dinheiro e ir embora, entendeu? Aí eu coloco aqui: ser solidário não deve ser algo ocasional. Uma vez por ano, no Natal, você vai lá e faz uma ajuda no asilo, no orfanato. Mas sim permanente. A pessoa solidária, esse trabalho que você faz com os animais, não é de vez em quando, para ficar bonito na foto com Deus. Tem que ser permanente, né? Porque todo dia vai ter animais aí precisando. Devemos ser solidários, principalmente com aqueles que dependem de nós. Um animal, um filho, um neto, um irmão que esteja passando por alguma situação. Agora, pessoal, vamos trazer esse poema para dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema? Que documento que nós temos dentro do Reiki que vai validar a presença desse poema? Aí, lá na pedra onde estão as cinzas de Mikao Sui, no memorial que fica em Tóquio, ele fala sobre solidariedade. Não foi Mikao Sui que escreveu, foi o almirante Jusaburo Shida, que foi o segundo presidente que sucedeu Mikao Sui. Aí está escrito lá. Isso está no meu livro, Apostilas Oficiais, aquele de capa cor-de-rosa. Você pega ali para mim? Na página 64. Página 64 desse livro, tá? Vocês vão encontrar essa informação. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Morreram 142 mil pessoas. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a terapia Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente. Naquele momento, ele não estava dando R$ 2, ienes, estava dando tempo dele. Então, ele percorria, não era uma vez por semana, era diariamente. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção. Sua atuação ao estender suas mãos não foi com dinheiro, com nada material. De amor por sobre aquelas pessoas que sofriam naquela situação de emergência, se destacou. Então, Mikao Sui foi solidário. Ele nos deu esse exemplo, igual que Jesus nos deu exemplos também. Aí, de um tempo para cá, eu estou colocando a mensagem espiritual
eu falava muito, pessoal, mas e aí, leva o pato, deixa o pato? Então eu estou fazendo uma colinha para vocês. Qual a mensagem espiritual na hora do Reiju? O que é que vocês têm que mentalizar? Coloquei para vocês aí. Não seja indiferente às situações alheias difíceis. Você tem um filho, um neto desempregado, doente, precisando de ajuda, e você fazer de conta que aquilo não existe. Você está sendo indiferente. Seja solidário. Não é querer resolver tudo, não. Você ajudar, né, a tornar o fardo mais leve. Tenha amor ao próximo. Então, novamente, essa é a mensagem que vocês vão se ater na hora do reiju de expansão da consciência. Não seja indiferente às situações alheias difíceis. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Vamos ler o poema agora. Vamos ler o poema, pessoal. Estou no livro, tá? Página 204. Vocês vão ver uma fotografia de um pinheiro novinho. Isso aqui não foi no Japão. Era a escola que eu dava aula em Madrid. Chegamos lá em janeiro, estava nevando, e eu estava trabalhando nesse livro. É a sincronicidade. Chegamos na varanda, né, da escola, era a Fundação Salce e a Federação Espanhola de Reiki. Eu dei aula durante 10 anos lá com Rita, né? Aí chegamos, estava a neve em cima e achamos interessante a sincronicidade, que eu estava trabalhando nesse poema. Então, na página seguinte vem o poema com os 31 caracteres, e na página 204, Pinheiro na neve. Quando a neve sobre o ramo débil de um pinheiro ficar muito pesada, aproxima-te e a retira. No poema, o imperador Meiji compara metaforicamente um fenômeno natural observado em um pinheiro na neve, título do poema, a um fardo ou dificuldade enfrentado por uma pessoa. Aqui o pinheiro aparece como metáfora de ser humano, de uma pessoa. A expressão ficar muito pesada se apresenta com o significado de um problema de difícil solução. Então já aconteceu de e volta e meia acontece, né? A minha nora em Manaus com Covid, não tinha, ela tem plano de saúde, mas não tinha vaga nos hospitais. Se eu não socorro ela, meus netos hoje não teriam mãe. Quanto é que vale uma mãe, né? O meu filho também teve problema de saúde, eu tive que socorrê-lo, você sabe, né? Graças a Deus ele ficou bem. Então, volta e meia, você vai ter que socorrer. Mas eles têm problemas permanentes, e isso eu não me envolvo. Eles têm que se virar. Mas quando se torna muito pesado, a gente tem que socorrer. A expressão ficar muito pesada se apresenta com o significado de um problema de difícil solução que poderia, de alguma forma, comprometer ou deixar sequelas em alguém, até matar. A pessoa não conseguir sair e morre. O trecho, o ramo débil de um pinheiro, vem com o significado de uma fragilidade de uma pessoa. A frase aproxima-te e a retira se apresenta com o significado de ajude, você socorrer. O poema fala da necessidade de socorrermos o próximo quando uma adversidade da vida o atingir e percebermos que esteja precisando de ajuda, a fim de suavizar a situação. A mensagem implícita no poema é a solidariedade humana, o amor ao próximo, nunca sendo indiferente nas situações alheias difíceis. Na página seguinte, que é a página 205, eu coloco por que Mikao Sui trouxe esse poema, né? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio do rei que seja gentil com os outros.
Um bom reikiano deve ser solidário, interessar-se pelos seus semelhantes, sentir-se chamado a fim de diminuir o sofrimento dos outros, ajudando aqueles que não têm as suas possibilidades. A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. Vale, uma vez mais, lembrar a informação talhada na pedra do memorial do mestre Mikao Sui sobre o solidário trabalho dos reikianos no socorro às vítimas sobreviventes no terremoto do Japão, onde faleceram mais de 140 mil pessoas, é muita coisa, né? Tá? Cujo trecho foi citado no poema anterior, que eu acabei de ler para vocês. E Theodore Roosevelt disse o seguinte: faça o que puder, com o que tem, onde estiver. Esse é o poema. Eu vou abrir agora os grupos. Se o Paulo Demétrio estiver por aí. Colocar a figurinha do grupo aberto. Já está aberto. Ah, ele já colocou. Ele é rápido, hein? Ele é rápido. Agora o grupo. Eu vi que o Luiz Lins está aí, né? Não sei, deve ter mais gente. Ok. Os dois grupos foram abertos, tá, pessoal? Pois é, o Paulo Demétrio, imagina aqueles filmes do Velho Oeste que tinha que sacar arma, né? Imagina, ele deve ter tido uma vida lá no Velho Oeste, né? Ninguém, não tinha para ninguém, né? Então aí o Paulo Demétrio está rindo aqui. A Odila dizendo que o poema é lindíssimo, né? Paulo, o Lobão dando boa noite. A Magna Atlante, fazer o bem sem olhar a quem, exatamente isso. É caridade, né? A Fabiola, muito boa explicação. A Fabrícia Mais. Cirlei, muito boa noite, ótima reflexão. Jaqueline, em tempos tão áridos, esse poema abraça a nossa alma. Exatamente. Rafael Grisolia, mestre, lindo poema, boa mensagem para o próximo Dia dos Pais também. Exatamente, Rafael. Domingo que vem, né? O Dia dos Pais. Marinalva, ser solidário é uma necessidade diária, exatamente. A Dulce Maluf, solidariedade e caridade. Andréa Silvana, a lei da vida é servir. A Grandilha Sofiati, interessante reflexão. A Darlene falou que o poema é lindo, gratidão. Maria Arminda, lá de Luanda, excelente reflexão, maravilhosa mensagem. A Luciana Balaguer, dando boa noite aqui. A Débora, gratidão por estar nesse grupo. Ela entrou agora, né? Hoje eu citei o nome dela. Ela veio a 4 reuniões e entrou hoje oficialmente. Tenho certeza que será um lindo caminho. Muito bem-vinda, tá? Débora. Já está conosco há um mês, né? Eu esperei ela ficar 4 poemas, aí que eu chamei ela para entrar, né? Eu estou meio chatinho para. Eu deixo o pessoal primeiro participar, observar se é isso mesmo que as pessoas querem, né? A Verusca, Gaspar, um conforto e um direcionamento para nossas condutas. Exatamente. Luana Tavares, gratidão. Deborah, agradecendo. A Simone Rocha, lindo poema, solidariedade é o que o mundo precisa. Gratidão, mestre. A Deborah aqui agradecendo. A Cristina Luz, às vezes o difícil é saber o ponto de equilíbrio. Exatamente. É você. Pois é, Cris, eu acredito que não seja fácil, não. Você tem as filhas e netos e a sua mãe, né? Não é fácil chegar nesse ponto de equilíbrio, não. Tá? Mas é o caminho do meio. Não pode ser, né? Você não pode ser indiferente, também você não pode querer resolver todos os problemas. Senão você deixa de viver, né, Cris? A Deborah, tudo no seu momento. A Valquíria também. Valquíria chegou hoje. Valquíria vem lá do grupo provisório. Assistiu 4 aulas, aí eu autorizei ela a entrar. A emoção nos invade quando compartilhamos o nosso melhor. Gratidão pelas energias e reflexão.
a energia do amor imensa. Hoje eu citei o nome dela, ela chegou hoje no grupo. Luciene também, Luciene chegou hoje, está aqui pela primeira vez no grupo oficial. Luciene Cecília Suzin e Silva Barcelos. Lindo poema, agradeço a oportunidade de estar presente e ouvir tantos ensinamentos. A Luciene também participou de vários poemas, salvo engano, foi até mais de 4. Carlos Ciampone dando boa noite. Bom, pessoal, a mesma coisa aqui no grupo. Tá? Nós temos o André Luiz Afonso de Souza Melo, ajudar sem olhar a quem, boa noite, exatamente, e o Luiz Lins, que está aqui também nos ouvindo, que eu dei boa noite para ele. Aí eu pergunto para vocês, aqui em Angola vivemos à base de muita solidariedade, que bom, né? Eu gosto muito do povo angolano, tem amigos angolanos, alunos, né? Angolanos, não é só a Maria Arminda. E aí eu pergunto para vocês, eu posso fazer o reju de expansão da consciência? Todo mundo entendeu a importância do poema? Todo mundo falando sim, 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 maravilha. O Mioto, o Alexandre lá da Ilha do Governador, Elizabeth Elim, maravilha. Muita gente aqui. Estamos com 95 pessoas no grupo. Ok, agora é só o caderno, né, de envio e os grupos abertos, o pessoal informando que o Luiz Lins, recebendo as bênçãos de estar nesse grupo. Ok, Luiz, em breve aí eu vou te convidar também, caso você queira migrar de grupo, tá? E vamos lá então, tá, pessoal? Nós vamos sentar. Agora é sem o caderninho de vocês, é só o caderninho nosso aqui. Aí o pessoal não entende o porquê. Ah, eu não posso botar minha família? Einstein dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. A mente. O corpo mental é o corpo pensante. Então, a pessoa, para ter um bom aproveitamento num reju desse, ela tem que trabalhar com a mente dela, ela tem que ter um entendimento intelectual. Entenderam a mensagem? Todo mundo falou que sim. Então, essa mensagem ela está na mente de vocês. Agora, a mente vai se abrir por uma nova ideia. Aí vai entrar do mental para o coração. Como? Através da energia Kundalini. Aí a gente ensina nos cursos. Então, não adianta você querer pegar o caderno do Reiju de cura. Tá? Não vai ter resultado nenhum nas pessoas. Aí, durante o Reiju de expansão da consciência, eu vou pedir a vocês ficarem pensando na mensagem espiritual que eu resumi para vocês, sobre a solidariedade, para não sermos indiferentes. Tá? Tem alguém sofrendo? Eu sou muito antenado. Hoje já falei com a minha filha, segunda de noite eu passei na casa da outra filha, domingo que vem eu vou estar com meu filho caçula, na casa do meu sogro, de Manaus, os meus netos, eles estão aqui no sul de Minas. Então, eu estou muito antenado sempre, entendeu? Até com amigos, né? Hoje, eu falei com a minha prima que me escuta sobre um amigo em comum, que é o Marcelo. Acho que foi ontem. Falei, Jorge, eu acho que o Marcelo não está bem de saúde. Aí, hoje, eu já falei com o Marcelo. Uma informação que eu captei mediunicamente, que não é aquilo que você pensa que você falou para mim, sabe, Jorge? Que a questão dele seria uma neuropatia, um pinçamento, para ele fazer um raio-x de coluna. Mas eu já falei com ele hoje. Então, você vê aí, eu não tenho tempo, né? A minha vida é super corrida. A Rita é pior do que eu. Ela corre mais do que eu. Estou tendo o retorno de uma imagem. Então, mas eu procuro ficar antenado, né? As necessidades da minha família, dos meus amigos. A mãe da Georgia, quando adoeceu, o pai dela, eu estava presente nos hospitais. Eu deixava de ir para treino de karatê, reunião de maçonaria, para ir no hospital, entendeu? Ele estava doente, né? Eu não tinha muito o que fazer nele, mas era abraçar os filhos, né? Os meus primos, a Georgia, o irmão,
e as pessoas, o Alexandre. Eu acho que a gente tem que estar presente quando as pessoas precisam, né? Então, procurem refletir sobre isso.